Meus irmãos, eu entrei aqui hoje e Deus já tem falado comigo tremendamente. Não sei se você percebeu, mas desde o louvor até a ministração, o Espírito Santo está falando hoje aqui. E eu tenho uma pergunta antes de entrar no tema para você. Por que você está aqui hoje? Faça essa pergunta a si próprio. Pensa, por que você veio aqui hoje? E eu queria, esse mesmo espírito do louvor, de nós nos diminuirmos para que Deus cresça cada dia mais, cada vez mais. Que, como a pastora orou, que nós possamos buscar o Senhor, olhar para Ele, mas para esse culto ser perfeito, eu queria que nós começássemos com o Salmo 139, eu queria ler o 23 e 24, que nós possamos ler como uma oração. E assim está escrito, vou ler a minha versão NAA. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ô meu amado, que nesse momento você peça a Deus que Ele tire tudo aquilo que tem impedido você de ouvir a palavra dEle, de receber o que Ele tem para você hoje. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Dani. Deus te abençoe ricamente. Eu gostaria que os irmãos hoje pudessem abrir suas Bíblias em 1 Samuel. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Então, 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? E assim está escrito na palavra do Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no local de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vai deitar. Ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você. Vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Meus amados, esse é um texto muito conhecido sobre o chamado de Samuel. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês um tema interessante. Não confunda a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Quem aqui tem um celular? Acho que todos nós temos um celular. Nós vivemos num mundo que a tecnologia nos ajuda. Hoje nós fazemos ligações, toda a nossa relação profissional e pessoal está baseada em trocas de mensagem pelo WhatsApp. Nós fazemos pagamentos bancários, transações, fazemos videochamadas
A nossa vida está pautada hoje na relação com o celular, no mundo de tecnologia. E é isso que eu queria trabalhar em relação a esse instrumento, porque, pensa comigo, às vezes nós entramos no modo avião para que nós consigamos prestar atenção em algo, nós possamos dedicar, porque nós recebemos tantas mensagens, vemos notificações, chamados e nós começamos a perder a atenção. Então, quando nós queremos ter atenção em algo, nós fazemos o quê? Colocamos o nosso celular no modo avião. E assim como no tempo de Samuel, onde a palavra do Senhor era rara, nos tempos de hoje parece que nós não conseguimos mais ouvir a palavra de Deus de uma forma clara, porque nós somos bombardeados por mensagens, preocupações desse mundo. Agora, se está cada vez mais difícil de ouvir, mas talvez possa ter um segredo. Já pensou se o segredo for nós colocarmos o modo avião no mundo e ficarmos somente focados na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para falar conosco? E é nessa mensagem que eu quero trabalhar isso com vocês, que nós possamos focar naquilo que Deus tem passado para nós, que nós possamos nos afastar do pecado, nos afastar das distrações, entrar na presença do Senhor, ouvir a sua voz e responder de uma forma afirmativa ao chamado do Senhor. E nesse texto eu quero abordar 5 pontos importantes. Um ponto é um alerta para nós. É logo no início que o texto traz, o texto já vem nos revelando algo preocupante. A voz de Deus estava silenciada. Naquele momento, a manifestação de Deus era rara, havia poucas visões. Mas por quê? Por que Deus não estava se manifestando? Não é porque Deus não queria mais ter contato com o ser humano, é porque o povo se distanciou de Deus. O ambiente religioso não era favorável ao povo de Israel. Havia uma crise espiritual. A adoração ao Senhor era negligenciada. O povo se afastava dos ensinamentos. E aí nós temos o que? Nesse contexto, nós temos o profeta Eli. Eli era um homem que deveria ser o canal da voz de Deus para o povo de Israel. Mas Eli permitiu que os pecados dos seus filhos entrassem no templo, diminuísse a adoração, contaminasse, poluísse o templo, e a adoração ia diminuindo. E a sua própria comunhão com o Senhor foi esvaziando. O profeta, o sacerdote, Eli, devido à sua negligência de corrigir os passos dos seus filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, que estavam corrompendo o templo, que estavam realizando pecados, deitando com mulheres na entrada do templo, estavam fazendo iniquidades. Apesar de ser um sumo sacerdote, ele falhou em corrigir os seus filhos e usar a autoridade que ele tinha para corrigi-los. E ele preferiu manter o relacionamento com os filhos do que obedecer a palavra de Deus. E isso, meus amados, criou um abismo entre o povo e Deus, porque onde é acomodado, onde é aceito o pecado, Deus não se manifesta. Então, naquele período nefasto, período de crise espiritual, Deus se afastou, porque eles não estavam mais focados, porque Eli estava numa crise tanto moral como espiritual, porque aquele sacerdote que tinha revelações, que tinha intimidade com Deus, começou a se afastar, porque ele começou a permitir, ele começou a se acomodar com as coisas do mundo.
ele se acomodou com o pecado. Estava tranquilo. E isso é o que nós não podemos aceitar. Então, quando nós toleramos o pecado, nós perdemos a sensibilidade para a voz do Senhor. E isso é o primeiro alerta que nós temos que ter. Não nos conformeis com este mundo. Não podemos aceitar as coisas do mundo. E hoje há uma luta teológica sobre mudanças da Bíblia. A palavra do Senhor é única. Se não está na palavra, não é de Deus. E nós não podemos aceitar algumas ideologias que colocam aí mudanças teológicas. Amém? E eu queria falar uma reflexão. A intimidade do Senhor, ela é comprometida por nossas escolhas. O problema não está em Deus. O problema está em nós. O problema estava no povo, que deixou de adorar, que deixou de ter intimidade, que deixou de seguir os ensinamentos. Nós não podemos esperar ouvir a voz de Deus claramente se nós temos um coração contaminado. Um coração que está sujo, com impureza, negligenciando as coisas de Deus. Meus amados, falta de testemunho. Nós também temos essa responsabilidade, nós somos povos eleitos, geração eleita, nós temos que dar testemunho. E como eu disse, onde o pecado é acomodado, Deus não vai se manifestar. Precisamos ter uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Temos que ser reto, temos que seguir e temos que viver aquilo que nós pregamos. Amém? Então fica esse alerta sobre a escassez. Por que era rara a manifestação? Porque o povo se afastou de Deus. Mas algo interessante. Mesmo na escassez, Deus acha uma forma para falar conosco. Deus sempre vai achar uma estratégia. E aí nós vemos então o jovem Samuel, que estava na presença, próximo da presença do Senhor. No meio daquela escassez, daquela aridez espiritual, Samuel era notável. E o texto diz, primeiro, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Quem era Eli? Eli era um sacerdote. Eli era o juiz de Israel. Eli foi homem que teve intimidade, que tinha revelação do Senhor, mas ele permitiu que a iniquidade entrasse na sua vida familiar, na sua casa. E isso o afastou da presença do Senhor. E aí nós temos o jovem Samuel, um jovem que foi prometido ao Senhor, porque ele era filho de... Como que é o nome? O pastor me ajuda. Elcana e Ana. Ele era filho de Elcana e Ana. E Ana era estéril. E Ana fez um propósito para o Senhor. Se o Senhor desse um filho a ela, ela entregaria esse filho para servir ao Senhor. E Deus o deu. Deu esse filho e ela entregou para servir. E aí, vamos imaginar. Nós temos o profeta, o sacerdote Eli, que diz o texto que dormia no local de costume. Ele dormia no local de costume. Ou seja, ele já estava cansado, estava acostumado, estava ali estagnado espiritualmente. Tranquilo. E nós tínhamos Samuel, o jovem Samuel, que dormia no templo, próximo do local da presença do Senhor, próximo da arca do Senhor. A proximidade de Deus, meus amados, não é um ritual, é postura. E Samuel se posicionou. Quanto Eli já estava cansado, acostumado, dormia no lugar de costume, não tinha mais preocupação com as coisas de Deus, Samuel não, estava ali na busca incessante da presença de Deus. Ele estava próximo, estava dentro do templo, próximo da presença da arca, que seria a presença do Senhor. E há uma diferença gritante. Eli, acostumado com os rituais religiosos, com aquilo que fazia parte do ritual do templo. E Samuel estava onde estava a glória do Senhor, buscando a presença para crescer mais. Mas, ao contrário de Eli, Samuel não estava na zona de conforto. Ele estava na zona de contato. Se você quer um avivamento, meu irmão, você quer algo novo de Deus, saia da zona de conforto. Vai para a zona de contato. Aí lhe pergunto, você está dormindo na zona de conforto ou na zona de contato?
Você tem se acostumado com as coisas do mundo ou tem buscado a Deus? Muitas vezes a nossa acomodação é a nossa prisão. Que eu quero dizer prisão espiritual. Nós ficamos tão acomodados, tão frios, que nós ficamos aprisionados no nosso próprio eu. E aí não tem como estar próximo de Deus. Amém? Amém. A proximidade não quer dizer intimidade. Um ponto importante é isso. Muitos estão dentro da igreja, muitos servem, mas não têm intimidade com o Senhor. O Senhor chama Samuel. Samuel. Mas o jovem se confundiu. Ele não conseguiu ver a voz do Senhor, ele achou que era Eli. Mas por que isso aconteceu? E para entender isso, eu queria fazer com vocês um pequeno teste. Eu vou tocar aqui um áudio e vocês vão me dizer de quem é essa voz. Eu vou colocar aqui um áudio, acho que vai dar certo. Deixa eu ver se eu entro aqui. E eu quero que vocês, por gentileza, fechem os teus olhos. Júlia, vamos ver se a gente consegue aqui. E eu vou colocar essa voz. Vê se morada, nós somos templo através de Jesus, morada do Senhor. E como templo nós temos que Vocês ter estão ouvindo? um altar, é o nosso coração, um lugar de encontro com Deus. Que é aqui, ó, não é o que os outros veem, não é na boca, não é no lábio, não é no que eu falo. Meus amados, vocês sabem de quem é essa voz? De quem é? É do pastor Alan? Com certeza, a maioria, para não falar totalidade, acertou. Mas por que vocês reconheceram a voz do pastor Alan? Porque vocês têm familiaridade com a voz dele, porque vocês têm relacionamento, porque vocês o conhecem. Ou por causa da pregação, das ministrações, de conversas, de relacionamento. E isso faz a diferença entre você conhecer, servir numa igreja, mas não conhecer o seu Deus. Isso é muito sério, meus amados. E o mesmo princípio se aplica na vida espiritual. Deus, a voz de Deus, a voz é única, ela não muda. Mas você só vai reconhecer a voz de Deus se você tiver o que com Ele? Intimidade, se você o conhecer em verdade, não é? Então Samuel servia no templo, Samuel conhecia os rituais do templo, Samuel conhecia os sacerdotes, Samuel sabia a rotina normal, mas Samuel ainda não tinha uma experiência sobrenatural com o Senhor, porque Samuel ainda não sabia, não conhecia a voz do Senhor. Samuel ainda não teve uma experiência real. E quantos de nós estamos dentro da igreja, frequentamos os cultos, conhecemos as palavras, e nós nunca tivemos uma experiência real com o Senhor? Quantos de nós, às vezes, confundimos a voz de Deus com a voz do homem, com a voz do líder, até com a sua própria voz? Mas hoje o Senhor quer que você tenha um encontro. Não basta frequentar, não basta servir, não basta saber a palavra. É preciso ter encontro, é preciso ter intimidade com o Senhor. Não basta estar na casa, é preciso ouvir o dono da casa. Amém? Você pode perguntar: por que será que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou como Eli? Acomodado com o pecado, com a dureza no coração, no lugar de costume? Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos buscar intensamente o Senhor e buscar com sede, com o coração aberto, um coração disposto, um coração realmente contrito ao Senhor. E aí Ele vai se manifestar a ti. Amém? Oh, meu Pai. A voz de Deus se revela em quem tem um coração sedento. E que você hoje diga: Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente, eu quero ouvir a tua voz.
E isso nos traz também algo interessante. Samuel servia, Samuel era jovem, Samuel ficava dentro do templo, Samuel estava em busca da presença do Senhor, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor ainda não havia se manifestado a Samuel. Então isso nos mostra que não basta servir, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter relacionamento. Por isso, quando eu coloquei a voz do pastor Ara, todos nós nos identificamos, porque nós temos relacionamento, porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. E nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus. Só que ainda Samuel não conhecia. Então, após a terceira vez que o Senhor chama Samuel, ele vai ser instruído pelo profeta, pelo sacerdote Eli. E aí eu quero dizer, honre a instrução, mesmo que o mensageiro tenha falhas. Olha que paradoxo interessante que a gente tem que entender aqui. Eli era um sacerdote que perdeu toda a sensibilidade com o Senhor não manifestava mais a ele. E na palavra diz, lá no capítulo 2, que a iniquidade dos filhos dele estava tão grande que um homem de Deus foi enviado para falar para Eli que o Senhor ia julgar a casa dele, que ele ia ser punido rigorosamente por tudo aquilo que ele causou. Então ele já sabia que ele estava afastado do Senhor. Mas mesmo assim, por ele ser um homem que teve experiência, teve intimidade, ele tinha a sabedoria de Deus. E aí ele foi e falou para o Samuel: olha, quando ele chamar novamente, responda: Senhor, eis aqui, teu servo te ouve. Então, isso nos mostra que apesar da própria falha, o profeta Eli tinha a sabedoria de Deus. Isso nos mostra dois pontos também interessantes. Primeiro a misericórdia de Deus se manifesta mesmo em tempos de escassez. Não importa qual momento que você está na sua vida, meu irmão. Se você está numa luta, está numa escassez financeira, uma escassez espiritual, uma escassez de felicidade, Deus vai manifestar na sua vida. Segundo ponto, a instrução do seu líder espiritual é fundamental. Como é importante você ouvir as orientações do seu líder, do seu mentor. Porque o conselho do mentor, do seu líder, pode ser um canal de Deus para a sua vida. Amém? Muito bem. Vejam, a instrução certa de um vaso rachado pode te levar aonde? A fonte, pode te conduzir à fonte que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos o quê? A resposta que transforma. Porque agora, na quarta vez que o Senhor aparece, o jovem Samuel já está preparado. Ele foi orientado pelo profeta, pelo sacerdote Eli. Ele orientou, falou: vai para a cama agora e quando ele chamar, responda. Então agora Samuel já está atento, Samuel já está ouvindo as orientações. E aí o Senhor, ele vai e responde para o Senhor em obediência e humildade. Quando o Senhor fala: Samuel, Samuel, e ele fala: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Meus amados, no texto tem algo tremendo. Porque quando você responde ao Senhor, está dizendo lá, que no texto diz: o Senhor veio e se pôs ali. E quando você se coloca nessa posição de ouvir a voz do Senhor e responder em obediência, o Senhor vai se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida. As nossas respostas é que vão determinar o manifestar de Deus. Quando nós respondemos com o coração aberto, com disposição, com sede, com obediência, Deus apenas não vai só falar, Ele vai se aproximar de você e vai se manifestar, como Ele fez com Samuel, porque Ele se pôs ali, se fez presente, porque Deus se manifesta com propósito, meu irmão. Deus não vai conversar com você sem ter um propósito na sua vida. E Deus tem um propósito para você hoje, Deus quer falar com você. E a minha pergunta não é assim: eu posso fazer uma afirmação, Deus quer falar com você, Deus tem um chamado. Aí você pode perguntar: será que Deus vai falar comigo? E aí eu tenho que responder sim, não é isso. Será que você vai ouvir
A questão é isso, porque Deus está te chamando. A pergunta é, será que você quer ouvir? Você está disposto? Talvez esse chamado que o Senhor hoje está falando, quer falar com você? Talvez vai ser um sussurro bem baixinho no teu coração. É algo que o Senhor sussurrou ao seu coração. Talvez seja um desejo que Ele colocou em você. Talvez seja algum incômodo de algum pecado que está atrapalhando a sua comunhão com Ele. Talvez possa ser um convite a você deixar a sua vida, deixar a sua conduta e vir para os caminhos do Senhor de forma verdadeira. Voltar a ter um lugar de intimidade com o Senhor. O chamado com propósito. Não confunda mais a voz de Deus com o ruído do mundo. Meu irmão, fale agora, baixinho, profeticamente. Repita assim: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Meu irmão, coloque isso na prática. Faz essa semana. Toma posse. Coloca um propósito com o Senhor. Leia o Salmo 139 e o 23 e o 24. Senhor, sonda-me. Vê se tem alguma coisa que está atrapalhando o meu caminho com o Senhor. E repita na sua oração: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E o Senhor vai se manifestar a ti. E eu tenho certeza disso, porque o Senhor, Ele vai sempre... A palavra do Senhor não volta vazia. E Ele vai se manifestar. Você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, mas às vezes você não conhece o autor dela. Você não tem intimidade com ele. Você é aquele que de ouvir falar, não de caminhar, de conhecer, de ter revelação, de prostrar diante dele e falar: Senhor, fala comigo. Eis aqui o que eu preciso ser corrigido, meu Pai. Que o chamado do Senhor hoje tenha uma resposta, que você hoje receba uma resposta do Senhor, que você se coloque na posição de Samuel, de estar próximo, de estar atento, de estar com o coração limpo. Por que o Senhor escolheu Samuel? No 35, está aqui. Já havia sido feito a Eli, logo no início do 27, está escrito: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestarei à casa do seu pai, quanto os israelitas ainda estavam no Egito, na casa do faraó? E aí escolhi dentre todas as tribos de Israel o seu nome. E ele foi falando que escolheu Eli, o sacerdote, mas que durante esse período o sacerdote Eli se perdeu por permitir a ação dos seus filhos. E era natural que os filhos do sacerdote fossem sacerdote, era uma linhagem. Mas o Senhor quis Samuel. E lá no 35 está escrito assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que será segundo o que eu tenho no coração e na mente. E lhe edificarei uma casa estável. Ele andará diante de um meu ungido para sempre. Se nós olharmos, nós lemos do 1 ao 10. No 11, o Senhor diz a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Isso aqui é tremendo, porque Deus veio com um propósito e Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Então, quando hoje você fala, Senhor, teu servo ouve, o Senhor vai manifestar a você, Ele vai falar o propósito e algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, na vida do teu familiar. Receba. É só se você colocar diante do Senhor e não se acostumar. Então, pare de ouvir as coisas do mundo e comece a ouvir o dono do templo, o Senhor, o único, o Deus único. Amém? Glória a Deus. Meus amados, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, para que essa palavra faça sentido em nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Oh Deus, purifica os nossos corações, Senhor.
Cala o ruído do mundo, meu Pai. Dê o arrependimento, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, Pai. Tira da nossa acomodação, Senhor. Não nos deixe conformar com esse ruído do mundo que vem nos afastar de Ti, meu Deus. Que possamos ser renovados, termos revelação bíblica, que nós possamos aumentar a nossa sensibilidade espiritual, ó Deus, para ouvir a Sua voz. Muda a nossa postura, Senhor. Mais a Sua presença. Queremos sair da zona de conforto, meu Deus, que nós possamos estar na zona de contato, ter mais intimidade contigo, que nós possamos ter um espírito ensinável, meu Deus, um avivamento, Pai. Fala, Senhor, que os teus servos te ouvem. Amém? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.